Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 11, que faremos a leitura dos versos 15 a 19, e o título que é dado é a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Deus abençoe a palavra lida, palavra que vem ao nosso coração como ânimo, como esperança, e na época de João, com certeza, conforto àqueles corações. E eu quero convidá-los para esse momento de louvor, cantarmos o hino 27, um hino ao Senhor. Se você puder, vamos nos colocar de pé e fazer deste hino o motivo da nossa adoração, um hino ao Senhor. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto, constantes, um hino ao teu nome, Senhor.
Mais uma vez, Senhor, nós nos reunimos e o fazemos com gratidão no coração. Gratidão por tudo que tens realizado no nosso viver, pelas experiências que temos atravessado, pelas situações que temos também, Senhor, enfrentado no nosso dia a dia. Obrigado porque Tu tens nos sustentado, Tu tens segurado a nossa mão, Tu tens, Senhor, nos alimentado. Por toda essa providência Tua, Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. As circunstâncias que vivemos, Senhor, elas são variadas, vividas com intensidades diferentes. Mas a experiência final, Senhor, todos nós podemos ter, que é a certeza de que Tu nos assistes, e nós Te louvamos por isso. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos neste dia. Obrigado, Senhor, pelas vidas aqui presentes. Também, Senhor, pedimos que Tu estejas assistindo aqueles que não podem estar aqui, aqueles que não puderam estar aqui. Assiste o Senhor com a Tua bênção, com a Tua presença, com a Tua graça. Obrigado, Senhor. Fala ao nosso coração, abençoa-nos. É a oração que nós colocamos diante do Teu altar, confiados não nos nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos nos assentar, irmãos, a palavra do Senhor em João, capítulo 10. Nós vamos ler apenas o verso 9, 10 e 11. São 3 versos só. Eu queria que a gente fizesse a leitura a uma só voz. É possível? Vamos ler a uma só voz, João, capítulo 10, apenas os versos 9, 10 e 11. E logo depois nós vamos ter o nosso momento pessoal de confissão dos nossos pecados, pedir que Deus perdoe as nossas falhas, as nossas faltas. Se você achou o texto, vamos ler então o capítulo 10, versos 9, 10 e 11. É uma só voz. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse texto ele é interessante que ele fala de modo figurado de algo que a gente usa no nosso dia a dia, uma porta que faz a gente entrar, sair, ter acesso. E aqui Jesus está falando isso. Eu sou o acesso. Eu sou aquele caminho que se abre, que se descortina. Ele também fala que ele é o bom pastor. E quando a gente pensa em pastor, a gente pensa naquele que cuida, naquele que conduz, naquele que orienta, naquele que mostra a direção. E Jesus está falando que esse bom pastor dá a vida, e de fato. Mas ele também fala do ladrão. E aí a gente tem que ter atenção. Porque o ladrão ele tem uma máxima na sua vida. Ele vem para matar, ele vem para roubar e, se possível, ele vem para destruir. Essa é a atitude de ladrão. E tem gente que não muda o coração. Parece que nasce ladrão, morre ladrão. E a tendência é essa, a sua força, a sua motivação é essa. Matar, roubar, destruir, coisas tão negativas. E aí a gente vê Jesus falando: eu não sou assim, eu sou a porta, sou aquele que dá acesso, eu sou aquele que cuida. E Jesus nos chama para ser isso, esse acesso, para ser cuidador. Jesus não nos chama para a atitude de ladrão.
É só para a gente meditar, só para a gente refletir e para a gente pedir, nesse momento de confissão dos nossos pecados, que Deus nos abençoe para que sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo, no sentido de porta, de acesso, no sentido de cuidado como pastor, e que Deus afaste de nós a atitude, o sentimento, o desejo do ladrão. Vamos confessar os nossos pecados, vamos nos aproximar do Senhor e vamos pedir que Ele nos abençoe nessa hora. Jesus, que é a porta, Jesus, que é o bom pastor, nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso, nós falamos no início que Deus nos sustentou, que Deus é providência. E se você quiser, você encontra, se você vasculhar a palavra do Senhor, você vai encontrar vários textos que falam dessa ação providencial de Deus. E eu quero que a gente faça a leitura de uma dessas passagens. Fica lá em Isaías, capítulo 55, os versos de 1 a 13. Aqui, nós não vamos ter tempo para a gente falar, comentar essa passagem, mas é uma passagem onde, de forma assim muito direta, clara, nós vemos a ação da providência do Senhor. Vamos fazer a leitura alternada desse texto. Vamos, o último verso, todos vamos ler juntos. E nós vamos fazer assentados como nós estamos. Palavra do Senhor, Isaías 55, versos de 1 a 13. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Todos. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Deus abençoe a palavra lida. 287, Igreja Alerta. Vamos nos colocar de pé e louvar ao Senhor, cantando essa passagem musical. 287.
nesse momento com a nossa equipe, para nos conduzindo a Deus na dedicação das nossas vidas, também o momento da família no altar, que essa semana foi a Dona Graça e a Dona Yolanda. A Dona Yolanda passou pelo procedimento e foi bem sucedida, e também a nossa irmã Graça, ela está já em casa, está com o braço enfaixado, porque na queda, né, ela fraturou um dos seus braços, mas está bem e se recuperando. Inclusive a Jaqueline postou até um áudio dela, né, no grupo, e isso é motivo de muita gratidão a Deus pela recuperação da Dona Graça. Bom dia, igreja. Eu gostaria de pedir que os irmãos coloquem de pé nesse momento e nós vamos iniciar uma noite de louvor com o cântico Águas Purificadoras. Nosso Deus, Ele é e sempre será nossa fonte de águas vivas. Por isso Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Vamos adorar a nosso Deus. Existe um rio, Senhor.
presentes. E eu acredito que diáconos irão passar nas mãos dos irmãos que desejarem entregar suas ofertas. Ele continua sendo bom. Deus amado, nosso Pai Celestial, mais uma vez, obrigado por estarmos na tua casa, obrigado, Pai Celestial, pelas tuas bênçãos em nossa vida, que possamos sempre ter um coração grato a Ti, Pai, pelos teus feitos na nossa caminhada terrena, Pai. Rogamos tuas bênçãos sobre todos os teus filhos que aqui estão, nas suas lutas, nas suas batalhas. Rogamos, Pai Celestial, que tu possa cada vez mais sarar nossa terra, sarar nossa vida, que as bênçãos convenientes, Pai, o pagamento dos dízimos das ofertas venham sobre nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares, que tu abençoe e restaure a saúde de todos nós, abençoe as almas de todos que estão aqui na tua casa, daqueles que não puderam estar por motivo justo, mas que possamos sempre sentir impulsionados a estarmos aqui, a seguirmos o exemplo do Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelos dízimos de oferta celestial, que nós sabemos que são tratados com responsabilidade nessa casa, tem como destino o bem-estar de todos, Pai Celestial. Abençoe as almas de todos aqueles que servem na tua casa. Abençoe, Pai Celestial, nosso pastor, seus
conselheiros, todo o conselho da igreja, todos aqueles que dão sua parcela para que a tua vontade seja colocada no nosso meio e tenha como extensão o nosso próximo, Pai. Essa é a oração que levamos, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a família no altar para a próxima semana, para essa semana, né, que está correndo, é a nossa irmã Leila e família, né, Leila Sanandre, e o Joel e família, tá? Também só uma informação, ontem Pedro Alves e eu tivemos a oportunidade de dar um pulinho ali em São Gonçalo, no Lar Samaritano, e aí não pudemos visitar, né, por causa do isolamento. Não fomos lá nas aulas onde eles estão abrigados, mas pudemos levar algo que era solicitação deles, né? Que era café, açúcar, leite, biscoito, que eles estavam precisando. E de fato parece que foi providencial, né, Pedro? Então valeu o engarrafamento, estava muito engarrafado para chegar lá, para voltar nem tanto, né? Mas foi aí uma oportunidade que nós tivemos de estar juntos lá naquele abrigo que hoje está com 59 internos, tá? Então vamos passar a palavra ao nosso irmão Alessandro, que estará com a responsabilidade de falar ao nosso coração na manhã deste dia. Que Deus o abençoe. O Alessandro saiu às 7 horas do plantão e veio quase que direto para cá, né? Então nós agradecemos aí o carinho dele com a nossa igreja. Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? É um prazer novamente estar aqui. Nós estávamos já há um tempo, né, sem participar assim do culto, mas graças a Deus estamos voltando. Eu quero convidar os amados irmãos para nós meditarmos no Salmo 23, uma breve meditação sobre o Salmo 23. Diz assim, irmãos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse salmo, ele pertence a um grupo de salmos, porque o livro de Salmos, ele é dividido em 5 grupos de livros, e um dos grupos de livros que vai do Salmo 3 ao 41, pertence a esse salmo pertence a esse grupo. E pela tradição, muitos acreditam que esse salmo tenha sido escrito ou para Davi ou por Davi. Eu particularmente opto pela opção de que o salmo foi escrito por Davi e não para Davi, pois tudo que está escrito nesse salmo tem muito a ver com a vida a qual Davi teve. Davi foi pastor de ovelha e viveu ao longo da sua vida um relacionamento íntimo com Deus. Essas duas questões, a possibilidade de ver um personagem bíblico que vivenciou a vida do pastoril, e a outra possibilidade é desse pastor se tornar pastor de uma nação, Israel,
e conhecer o Deus que é pastor de todos os homens, a qual invoca o nome dele, sobretudo o povo de Israel. Então, é muito mais confiável perceber que o salmo escrito por Davi tem muito mais a proximidade com essa autoria, dado a esse contexto histórico da vida de Davi. O que eu acho interessante aqui, amados, é que esse salmo é dividido em duas partes. A primeira parte vai do que a gente vai chamar de versículo 1 até o versículo 4, e a segunda parte que é o que a gente poderia se chamar de versículo 5 ao versículo 6. A primeira vai mostrar sobre quem é Deus. A segunda mostra o Deus como anfitrião. A primeira parte mostra o Deus como pastor. Então eu quero convidar, amados, para a gente já pensar aqui no primeiro versículo, se assim a gente pudesse nos chamar, de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja, aqui Davi faz uma oração declarando que o Deus que ele servia, ele tem um relacionamento com esse Deus, e que esse Deus se apresenta como pastor. E se esse Deus se apresenta como pastor, ele se apresenta como ovelha. Isso é muito interessante, porque ao longo da nossa caminhada cristã, ao ler o Evangelho de João, que inclusive lemos hoje, capítulo 10, versículo 11, quem se apresenta novamente como pastor é Jesus. E Jesus é Deus. Então Jesus se apresenta para a cristandade, para todos aqueles que o reconhecem como Senhor, como o pastor, o único pastor. E também o Deus Yahvé se apresenta ao povo de Israel como o pastor. Isso é muito interessante, amados, porque esse Deus que se apresenta como pastor, ele escolhe um povo para ser suas ovelhas. E aí, o que é interessante aqui, em época de pandemia, é muito curioso, é que Davi fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Será que dá para a gente hoje falar assim, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltou diante de uma pandemia como essa? Em alguns contextos de outros países, em outras épocas, contexto de guerra, será que é possível dizer nada me faltou? A versão, outros tipos de versões bíblicas vai trazer a expressão: o Senhor é o meu pastor e não sinto falta de nada. Não é que nada me faltou, é que é das coisas que me faltou, não sinto falta. E é interessante isso, amados, porque quando Deus se apresenta como nosso pastor, e nós, reconhecendo esse pastorio, somos as suas ovelhas, o que falta não se sente. Isso que é interessante. Não é a garantia de que nada vai me faltar, não vou ficar doente, não. É a garantia de que mesmo que falte alguma coisa, não sinto falta. Porque quem tem Deus como pastor, o que faltar é não sentido. Isso é interessante, porque certamente na vida de Davi, muita coisa deve ter faltado. Quem conhece a história de Davi, o rei Davi, percebe que até amor na família dele faltou. Mas num determinado momento da vida dele, já maduro na experiência com Deus, ele consegue dizer que nada falta, ou não sente falta, porque quem está perto de Deus, o que falta não é sentido. Isso é interessante. A coisa mais importante é ter Deus como pastor. E quando a gente tem Deus como pastor, o que falta não faz sentido, não se sente. E aí, como que essa falta está exposta? Ela é uma falta, não é uma falta de tudo, mas aqui ele estava dizendo assim: aquilo que eu preciso para continuar a ser ovelha,
o alimento, esse Deus que se apresenta como pastor, Ele me dá. Aquilo que eu preciso para continuar existindo e continuar sendo ovelha, Ele me dá. É da hora então, amados, de não se tornar indigente. É da hora da falta que me faz deixar de existir. É nesse sentido. E o texto vai seguindo, mostrando como esse pastor, ele faz com que nada falte. Ele diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para de junto das águas de descanso, refrigera minha alma. É assim que esse pastor trabalha. Ele se apresenta como pastor e mostra como ele é pastor. Ele é o pastor que leva as suas ovelhas a pastos verdejantes e a águas correntes. Isso é uma grande verdade em nossas vidas, pois Jesus também se apresenta como pastor para nós, e Ele tem nos colocado sobre aspectos de várias circunstâncias, de acordo com cada um, em muitos pastos verdejantes, não é? Você tem o seu pasto verdejante que certamente Jesus e a operação do Espírito Santo colocou, e que você fala: olha, que pasto verdejante que eu estou passando agora. A minha vida era conturbada, agora não é mais. Eu não sabia o que eu fazia da minha vida, agora eu sei. Eu antes era preocupado com o futuro, agora não preocupo mais. São muitos pastos verdejantes que o Espírito Santo de Deus e a operação do Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo traz para nós e nos dá uma tranquilidade parecida com a tranquilidade de quando a ovelha encontra pasto. Ela fica tranquila, encontra água, ela fica refrigerada. E aí o texto, o versículo 13 diz assim: refrigera minha alma. Mas em outras versões, na verdade, diz assim: traz de volta a minha alma. É muito interessante, porque esse pastor, o Senhor, que é o nosso pastor, Ele traz de volta a nossa alma para perto dele. Ele é a total responsável por trazer a alma de volta, por trazer a paz de volta, por trazer a esperança de volta. Esse mesmo pastor que se apresenta no Antigo Testamento é o mesmo que se apresenta como Jesus Cristo, que é responsável por trazer a nossa alma de volta para perto dele. Nos tornamos amigos, co-herdeiros com Cristo, e trazer de volta uma esperança, uma alegria, uma tranquilidade, uma serenidade, mesmo diante de pandemia, mesmo diante de guerra ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque Ele é nosso pastor. E aí, amados, como é que esse Deus traz de volta a nossa alma para Ele? Traz de volta nos guiando pelos caminhos das veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus traz de volta a nós para sermos parte do seu reino de amor, pelo um caminho de justiça, por amor do nome dele, não pelo que fazemos, mas pelo que ele é, pelo que ele promete, pela sua santidade. Isso dá então, amados, uma segurança maior ainda para nós, pois não somos ovelhas do bom pastor porque temos algum mérito. Somos ovelha do bom pastor porque quem se apresenta como pastor é aquele que tem total capacidade para ser pastor, é o próprio Deus, é Jesus Cristo. Então, amados, Ele consegue nos trazer de volta para o seu reino, e essa é uma grande verdade. Deus tem trazido de volta aqueles que são seus para o seio da igreja, para a comunhão em Cristo Jesus. Isso não é mérito nosso, é a operação do Espírito Santo de Deus. E aí, amados, versículo 4, ainda continuando nessa figura do pastor,
vai dizer que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa figura é interessante, porque quando Davi está escrevendo esse salmo, ele está fazendo uma relação de Deus como pastor e ele como ovelha, e ele conhece muito bem a região da Palestina. A região da Palestina é uma região de muita montanha, e as ovelhas adoram andar pelas montanhas, em desfiladeiros, e a região da Palestina é um lugar que muitas vezes, perto de montanhas, escurece mais rápido, é sombrio, é perigoso, porque está sempre tendo pessoas querendo roubar as ovelhas do pastor. E aí Davi fala que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Veja que pérola é aqui esse texto. Ele diz que não sente falta e não teme. Que duas palavras, que dois sentimentos, que dois pensamentos tão importantes para um momento de pandemia e tantos outros momentos da vida. Dizer, não sinto falta e não temo. Dá para você, se não agora, pelo menos olhando no espelho em casa, dizer assim: está tudo complicado, está tudo bagunçado, mas o Senhor é meu pastor. Não sinto falta e não tenho medo. Não sinto falta e não tenho medo. Por quê? Porque Ele é o meu pastor, e o seu bordão e o seu cajado me consolam. Aqui, para terminar, bordão e cajado, muitas vezes ao ler o texto achamos que são sinônimos, mas não são sinônimos. Bordão é um pedaço de madeira, né, como se fosse um galho, em que o início tem uma bola, mais parecido assim, se a gente fosse pensar como fosse um fêmur de uma pessoa, tem uma bola comprido. Então é um galho que tem uma bola, e que ele é representado também como cedro do rei. Ele serve para proteger os animais ferozes de matar as ovelhas, mas também ele é uma referência, o bordão, ele é uma referência de realeza na cultura judaica. Ou seja, esse Deus é o Deus que é rei, que governa, que não perde o poder e que te defende da morte, que te defende da não existência. Por isso Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor que tem capacidade de governar e de te proteger sobre qualquer perigo, até da sombra da morte. Por isso que Davi vai dizer assim: não temo. E para fechar, o teu cajado me consola. Aí agora, esse cajado aqui já é uma vara comprida, que serve para conduzir as ovelhas no caminho. Às vezes a ovelha lá daquela região anda em desfiladeiros, e quando estão passando todas elas pelo desfiladeiro, o pastor com um cajado, já na distância, segura as ovelhas de cair nos desfiladeiros, apoia a ovelha, afofa o mato para ver se não há nenhum perigo. Não é semelhante ao bordão. Agora o cajado, ele representa o cuidado, a ferramenta que traz o cuidado do pastor de ovelha, de conduzir as suas ovelhas para o caminho e de proteger sobre o caminho. Esse é o nosso Deus. Esse é o
o nosso Jesus, que tem o poder de nos conduzir pelo caminho, pelo seu cajado, que tem o poder de nos auxiliar na caminhada e de nos proteger de qualquer outra coisa. Sensacional para a nossa vida isso, porque esse Deus que se apresenta no Antigo Testamento como o pastor, agora Jesus Cristo se apresenta como o pastor de ovelhas, e nós somos, pela misericórdia de Deus, as ovelhas de Jesus. Vou terminar, amados, lendo o texto que nós já lemos e que faz toda a conexão com o Salmo 23, que é João 10. E eu vou ler também o 9, como foi lido. Eu sou a porta, e se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E foi isso que Jesus fez, deu sua vida por nós. Por isso Ele é o nosso bom pastor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, Pai maravilhoso, Deus, te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é o único Deus, mas não é o Deus distante, é o Deus que se revela, é o Deus que se revelou em Jesus, é o Deus que entregou o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer por nós. E Jesus Cristo mesmo declara que Ele é o bom pastor, que entregou a sua vida por nós. Te agradecemos por isso. Ó Deus, nos ajude a sermos cada vez mais as tuas ovelhas. Que o Senhor seja sempre o nosso bom pastor. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Se nós tivéssemos combinado, estava certo, né? Mas eu não combinei nada com ele, questão da liturgia, não sabia qual era o texto, e é por isso que eu vou pedir ao nosso pianista aqui paciência comigo, para a gente não cantar o 321, mas cantar o 151, porque se eu tivesse combinado com ele, seria esse o hino final, né? Como não combinei, eu peço a sua misericórdia de fazer a troca. Então vamos cantar o 151, encerrando o nosso culto, e eu quero agradecer a Deus mais uma vez por estarmos aqui, pela palavra que nós recebemos, e que tenhamos, né, uma semana abençoada, uma semana na presença do Senhor. Eu coloquei no grupo da nossa igreja de publicações o nome de José Carlos. José Carlos, ele tem Parkinson, e ele já esteve aqui na igreja quando o Marcos Couto ofereceu um almoço, que trouxe até o médico que o operou, né, para fazer uma palestra. O José Carlos esteve com a gente. O José Carlos, ele tem Parkinson de uma forma diferente, né? Ele trava o corpo, e normalmente até cantando Vencendo Vem Jesus, a situação muda. E ele foi acometido da Covid, e ele ficou internado, e ontem ele voltou para casa. Está muito fraco, mas isso é uma característica, tem muita gente que tem essa fraqueza. Foi o caso da minha irmã, lá em Curitiba, ficou muito fraca, mas em condição de voltar para casa. Eu acredito que essa é a situação do José Carlos, né? Então vamos também colocá-lo, além da Leila e do Joel, colocar o José Carlos nas nossas orações, tá? Vamos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor. 151.
aconselhai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. O Deus de amor e de paz estará convosco. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Pai, a comunhão do Santo Espírito, que essas bênçãos e graças estejam sobre nós, sobre os nossos queridos, sobre o povo do Senhor espalhado na superfície da terra, agora e para todo sempre. Amém.